quero falar com você sobre estabilidades, tá? Mas o termo correto é garantia de emprego. Por que é o termo correto? Porque estabilidade remete a uma coisa perene e garantia de emprego é algo momentâneo. Mas mesmo assim, como no popular a gente fala muito garantia de emprego, estabilidade, no mesmo sentido, então se eu falar um ou outro, vocês vão entender que são sinônimos, tá? No vídeo do Dia da Mulher eu comecei a falar sobre a estabilidade da gestante, que é da confirmação do parto até 5 meses após o parto. Bom, isso daí ficou super fácil. O problema é as questões que surgem a partir daí. A estabilidade, ela é prevista no artigo da Constituição Federal e não na CLT, então ela pode ser aplicada a qualquer tipo de trabalhador. Uma coisa importante para vocês saberem também é que antigamente a jurisprudência, ou seja, entendimento de vários juízes, desembargadores, ministros e tudo mais, entendia que a estabilidade ou garantia de emprego não era aplicada àqueles que tinham um contrato por prazo determinado ou estava no contrato de experiência. Isso caiu por terra. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela não limita o tempo do contrato de trabalho, ela só informa que a gestante no contrato de trabalho tem direito à garantia de emprego. Então, independentemente se o contrato de trabalho ele é por prazo determinado ou se ele é por prazo indeterminado, a pessoa tem direito a essa garantia de emprego, tá bom? Então, esqueçam isso de questão, ela engravidou no contrato de experiência, vai ter estabilidade. Mas ela engravidou e o contrato é de 6 meses, ela vai ter estabilidade. Por quê? É uma discussão na justiça que o entendimento majoritário, ou seja, o entendimento de quase todo mundo, é que ela vai ter direito à estabilidade. Mas tem uma outra coisa também na questão da estabilidade que gera polêmica e que vai cair na mesma questão da gravidez, que é a questão do acidente de trabalho. Começa pelo simples fato de que a empresa começa a discutir se ela deve ou não fazer a CAT. A CAT não é obrigatoriedade só da empresa, sabe por quê? Porque o sindicato pode fazer CAT. O próprio médico que atendeu a pessoa pode fazer a CAT, não necessariamente só a empresa, mas é importante que a empresa faça para que ela tenha esse documento, que é o comunicado de acidente do trabalho, que a gente chama de CAT. Uma coisa interessante também da CAT é que ela vai ajudar o INSS na hora de gerar o período que a pessoa vai ficar afastada. Tá, mas se ela ficar afastada por 7 dias, porque foi um acidente, não foi grave, mas não foi tão grave assim, enfim, 10 dias. 10 dias ela não gera direito a essa garantia de emprego, tá bom? Só vai gerar direito à garantia de emprego a partir do 16º dia que ela vai ficar afastada pelo INSS. Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. Então, se a pessoa ficar afastada de 1 a 15 dias, ela vai ficar afastada, a empresa vai pagar os salários, não vai ser normal, não vai ter baixa nem nada disso. A partir do 16º dia, ela fica afastada pelo INSS. Aí, nesse afastamento do INSS, quando é acidente de trabalho ou acidente do trabalho, tem uma observação: a empresa paga fundo de garantia. Isso mantém os pagamentos de fundos de garantia normal, tá bom? Porque é uma questão relacionada ao contrato de trabalho. Se fosse uma doença normal, digamos assim, que não é uma doença relacionada ao trabalho, aí sim a pessoa fica afastada pelo INSS, não tem recolhimento nenhum. Mas no caso da empresa ter ajudado, contribuído, ou o acidente de trabalho ter sido dentro da empresa, aí sim a empresa vai pagar fundo de garantia no tempo que a pessoa estiver afastada pelo INSS, tá bom? Aí isso pode variar, né? 16 dias, 20 dias, 30, 2 meses, enfim, o tempo que a pessoa precisar para se recuperar. E aí, quando a pessoa volta, ela fica 1 ano de estabilidade. Uma coisa interessante é que quando ela volta, ela precisa obrigatoriamente passar pelo médico do trabalho. Então ela precisa dos laudos do médico dela dando alta e aptidão para ela trabalhar. E aí esses laudos vão ser analisados pelo médico dela, do médico do trabalho, da empresa que ela trabalha, tá? Da empresa dela. Por que isso? Porque o médico do trabalho vai ver se ela tá apta para trabalhar efetivamente naquela função que ela estava trabalhando. Porque às vezes ela não tá apta para aquela função, ela tá apta para trabalhar, mas não efetivamente para desempenhar aquela função. Confuso, né? Bom,
Eu sei que é confuso, então vou até explicar para vocês de novo. O médico pode dar alta, o médico pessoal. Então, eu quebrei o pé, fiquei 2 meses afastada. Quando eu volto, eu tive um problema, fiquei com alguma sequela. E eu não consigo ficar de pé tanto tempo. E a minha atividade, obrigatoriamente, eu fico muito tempo de pé. O médico, meu médico, ele vai falar, ela tá apta, bacana, pode voltar a trabalhar. O médico do trabalho, ele vai analisar, através dos laudos do médico, do meu médico pessoal particular aí, ele vai analisar aqueles laudos e ver se eu tô apta e está compatível às minhas limitações, ou enfim, quer dizer, se tá apto com o desempenho daquelas atividades que eu ia fazer. Nesse caso que eu dei, que eu quebrei o pé, fiquei 2 meses afastada e ainda tive sequelas, o médico pode aí falar que não dá para voltar naquela atividade, reenquadrar ou alterar algumas funções aí que eu não vou poder fazer. Então, isso é super comum, tá bom? De acontecer. E também é comum do médico falar que tá apto e o médico do trabalho não falar que tá apto e voltar para a perícia do INSS. Todo afastamento pelo INSS que é gerado a partir do 16º dia do afastamento, ele passa por uma perícia, tá bom? Então isso é comum também. E aí quando volta tem direito à estabilidade de 1 ano. Aí que vai a observação. Normalmente o afastamento do INSS, ele é B31. Putz, Carol, o que é isso? É um código dentro do INSS que fala que a pessoa tem doença, tá? Ela precisa receber o auxílio doença. O problema é que ele não gera o direito à estabilidade de 1 ano, porque acidente de trabalho ele tem um código diferente, que é o B91. E esse código B91, ele gera, assim, o direito a 1 ano. Então, se você sofreu acidente do trabalho, se afastou pelo INSS e veio o código B31, precisa sim entrar com um processo administrativo para reverter isso e para que você possa garantir a estabilidade de 1 ano depois do retorno do trabalho. Tá bom? Essa era a dica que eu precisava dar para vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima dica.